Beleza, pessoal? Vamos continuando então. Segunda parte da nossa aula de CPC 25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Nós paramos nessa questão da mudança nas provisões, então dá uma olhadinha aí na tela para a gente acompanhar. As provisões nos termos aí do CPC 25, elas devem ser reavaliadas a cada data do balanço e ajustadas para refletir a melhor estimativa corrente. Então, se já não for mais provável que seja necessária uma saída de recursos que incorpora benefícios econômicos futuros para liquidar a obrigação, a provisão deve ser revertida. Então, é o lançamento contrário aí, né? Tipo, nós vamos baixar aquela provisão, ou seja, nós vamos debitar aqui um passivo, debitou provisão com processo X e reverteu essa provisão. Essa reversão é considerada uma receita. Se na provisão, lá no momento da constituição, nós contabilizamos uma despesa, no momento da reversão dessa provisão, nós vamos impactar aí o resultado. O resultado, então, que ao ser transferido, encerrado, vai impactar lá a situação líquida, o patrimônio líquido, tá bom? Beleza? Então é isso. Esse contexto que era... nós temos lá, num primeiro momento, foi estimado lá que a saída, tínhamos uma estimativa confiável no valor de 100 mil, tá? E aí mudou a situação, sei lá, outras pessoas entraram contra aquela mesma situação e foram inclusas nesse processo X lá, né? De trabalhista, por exemplo. Então tínhamos lá, 100 funcionários entraram num contexto lá, pedindo, sei lá, um vale alguma coisa que não foi pago, e aí houve uma debandada, mais 30 entraram. Isso vai impactar a estimativa, que antes era de 100 mil, e agora será de 130 mil, por exemplo. Digamos que é 1.000 por cabeça aí. Beleza? Então nós já tínhamos uma provisão de 100, agora a estimativa é de 130. Logo eu vou ter que provisionar mais 30 nesse exemplo. E muitas vezes pode ocorrer também na questão da probabilidade, não só em termos monetários e quantitativos. Então vamos imaginar, nessa mesma situação, 100 trabalhadores lá, demanda judicial trabalhista, ok, aí a probabilidade era de 60%. Né? E aí houve uma nova jurisprudência, enfim, aí o setor jurídico entende que agora, em vez de ser provável 60%, é algo possível. Então, é 40% só de chance de que há uma saída, que exista, né, uma possibilidade de saída de recursos aí. Então, nós vamos classificar como possível. Ora, se eu tenho provisionado, e aí vamos usar esse valorzinho de 100 mil reais, né, no exercício X1 aqui, e no exercício X2, ao ser reavaliado, o setor jurídico aí, os peritos entenderam que isso é possível, o que vai acontecer? Nós vamos precisar reverter aquele valor, e a gente utiliza esse lançamento contábil aí. Então você dá baixa naquela provisão e acredita uma reversão. Nesse exemplo seria os 100 mil reais, né? Porque eu já havia provisionado. Agora, outra situação. Vamos imaginar que no exercício X1, esses 100 mil reais aí era possível, então era 40%, tá bom? E aí no exercício X2, houve uma mudança em termos de probabilidade. Agora, a jurisprudência, aí houve um novo entendimento, uma orientação do STF de repercussão geral que acabou impactando todos os processos, né? E aí, então, esses processos que estão correndo aqui, acabaram, né, sendo impactados, e o percentual de 40% foi para 60%. Ora, então eu não tinha nada provisionado para esses processos, era um passivo contingente. Agora eu vou precisar provisionar esses 100 mil aqui. Por quê? Porque nesse segundo momento é algo provável. Beleza? E aí os examinadores, em termos práticos aqui de exigência, eles fazem aqueles mesmos quadrinhos, só que com duas datas. Então na data 1 era provável, virou possível, na data 1 era possível, virou provável, e aí eles perguntam quanto que deve ser computado, qual o impacto no resultado decorrente disso. Por quê? Porque impacto no resultado será o confronto entre reversões e provisões, complemento de provisões ou reconhecimento de provisões. E aí você faz essa confronto entre reversões e o que foi computado de receita e o que foi computado de despesa, esse será o impacto no resultado.
tá bom? Beleza? A gente vai ver uma questãozinha aqui para a gente ilustrar essa parada aí na sequência. O valor reconhecido como provisão deve ser a melhor estimativa do desembolso exigido para liquidar a obrigação presente na data do balanço. Aqui em termos, né, de mensuração. Então a gente viu que a mensuração envolve estimativas. Então qual será a base de mensuração? Nos termos do CPC 25, ele fala que o valor reconhecido como provisão deve ser a melhor estimativa do desembolso exigido para liquidar a obrigação presente na data do balanço. Então veja que eu não tenho lá uma base, é o valor justo. Por quê? Porque envolve estimativas. Nós vimos aí que mais do que qualquer outro elemento patrimonial, as provisões, elas possuem um caráter mais subjetivo, né, de mais difícil mensuração. Então é bem diferente quando você vai lá e capta uma obrigação. Você sabe quanto que é aquela obrigação, quanto que vai pagar de juros, isso facilita bastante em termos de mensuração. Agora, provisões possui aí todo um prazo incerto, né? O próprio valor, né, na definição é incerto e, portanto, se o valor é incerto, eu preciso o quê? Estimar esse valor. E aí, em termos de mensuração, é a melhor estimativa do desembolso, tá bom? Bem, e aí nós temos dentro desse processo de mensuração o denominado método do valor esperado. Então, o que fala lá o pronunciamento? As incertezas que rodeiam o valor a ser reconhecido provisão são tratadas por vários meios de acordo com as circunstâncias. Quando provisão a ser mensurada envolve uma grande população, destaquem isso aí, uma grande população de itens, a obrigação deve ser estimada ponderando-se todos os possíveis desfechos pelas suas probabilidades associadas. E aí o nome utilizado, né, a esse método estatístico de estimativa é o valor esperado. Então a provisão será diferente dependendo da probabilidade da perda de um dado valor ser, por exemplo, 60% ou de 90%. Quando houver uma escala contínua de desfechos possíveis e cada ponto nessa escala é tão provável quanto qualquer outra, é usado o ponto médio dessa escala. Beleza, eu trouxe já uma exigência, né, para a gente verificar na prática como que funciona essa parada aí do método do valor esperado. Vamos lá, então, verificar como que funciona essa parada aí. Uma sociedade empresária usa o método estatístico de estimativa do valor esperado para calcular o montante da provisão para garantias de acordo com a NBCTG 25. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Os valores de gastos com garantia previstos e respectivas probabilidades associadas são... Aí, probabilidade 60%, gastos com garantia previstos, 0. 38%, o segundo desfecho possível aí, os gastos com essa garantia, 2 milhões. E 2%, gastos com garantia previstos de 10 milhões, tá bom? Então aqui é num exemplo, né? Inclusive esse exemplo aqui, essa questão foi extraída do exemplo do CPC 25, que é quando uma entidade vende, e é bem comum isso, né? Vende com garantia. Tem, né? É até legal isso, né? Uma obrigação legal. Vende com uma garantia. Vende com garantia e os clientes são cobertos, né, pelo custo da reparação desses defeitos de fabricação. Tá bom? Beleza. E aí tem um prazo lá, né? Legal no nosso país. 90 dias e pela praxe do mercado é garantia de 1 ano. Né? Beleza. E aí nós temos os diversos desfechos possíveis. Então, defeitos menores, né, vai ter um custo. Quando os defeitos são um pouco maiores, tem outro desfecho. E custos aí que a entidade vai ter que efetuar toda a troca. Então, outro desfecho. Então, vamos imaginar que são esses 3 desfechos aqui nessa questãozinha. 60%. Então, não vai dar problema. Então a entidade vai vender e não será acionada a garantia. 38% defeitos menores. Então a gente poderia botar aqui, ó, defeitos menores. E 2% defeitos maiores, né, que os gastos são maiores. Beleza? Então a probabilidade de 60% para o cliente lá não acionar a garantia. 38% nós teremos aí defeitos e a estimativa é de 2 milhões. E 2% defeitos maiores, 10 milhões. Então vejo que tem uma infinidade, é diferente. Olha a diferença aqui, galera. Uma coisa é uma demanda judicial ali, que o setor jurídico ele está acompanhando aquele processo X
E ele consegue identificar, né, individualmente ali, muitas vezes várias pessoas são englobadas no mesmo processo, né? Então, mais tranquilo. Agora, imagina uma população gigantesca, né? Imagina aí uma Samsung da vida, uma Apple vendendo iPhones, vendendo os Galaxies lá, né? E aí tem todo esse contexto de garantia. Isso aí, nessas grandes empresas, precisam ter uma provisão para essas garantias aí. Obrigações legais decorrentes aí da garantia legal. Tá bom? Quanto que ela vai gastar com isso aí? Ah, beleza. Então ela vai estimar, né, pontos ali, diversos desfechos. E aqui, claro, no exemplo são desfechos simplificados, mas podem ser desfechos mais complexos. Aqui nesse exemplo, que inclusive essa questãozinha pega esse exemplo aí, nós temos 3 desfechos. O cliente, ele simplesmente, né, 60%, não acionar a garantia, afinal não deu problema. Defeitos menores, nós temos uma probabilidade de 38% e 2% defeitos maiores. Tá bom? Show de bola? Tranquilaço? Então é isso aí. Como que calcula na prática? Você pega o percentual e aplica no valor dos gastos estimados. Tá? Então, com base em dados formados, o valor da provisão para garantias. É só você pegar, aqui vamos pegar os 60% e multiplicar por 0, que segundo a lenda da matemática, isso aí dá 0, né? Quando eu pego qualquer valor e aplico a 0, dá 0. Né? Pelo menos me ensinaram assim. 38% vezes 2 milhões e que daria aqui 38 vezes 2, 76, coloco os zeros e tá tudo certo. Né? E 2% vezes 10 milhões. Show! Então 2 vezes 1, 2. Tira lá os porcento, nós ficamos aí com 200 mil. Beleza, então nós teremos nesse caso 960 mil reais. Gabarito, portanto, opçãozinha B de bola, 960 mil reais. Vamos lá, agora uma questãozinha bem bacana para a gente estudar aquela perspectiva em termos, né, de mudança, alterações aí na provisão. Então a questãozinha clássica aí que foi cobrada no TST. O balanço patrimonial da empresa Petróleos Profundos S.A. apresentava em 31/12/2014 a conta de registro de provisões com um saldo de 800 mil reais e a seguinte composição. Então, o tipo do processo aqui, trabalhista, tributário e ambiental, e as provisões reconhecidas, em 31/12/2014. E aí, em 2015, uma decisão judicial fez com que o valor correspondente ao processo trabalhista fosse revisado para 400 mil, está aqui na tabelinha. Um novo processo civil foi movido contra a empresa, e no final de 2015 foram reavaliados também a situação dos demais processos. Então, esse novo processo civil aqui invadiu, possível, e o valorzinho de 80 mil. E ainda foram reavaliadas, conforme determina o CPC 25, as situações dos demais processos. As seguintes informações estavam disponíveis em 31/12/2015. Perfeito! Então, nós tínhamos essa situação em 31/12 e agora nós temos a seguinte situação em 31/12/2015. E aí a questãozinha, ela pede o efeito líquido, olha, o impacto. Às vezes ela utiliza esse termo, o impacto ou o efeito líquido, ou seja, ela quer saber receitas e despesas. Então aqui, o que foi provisionado e o que foi revertido, traduzindo o item aí. Então você precisa somar o que foi revertido, o que precisa ser revertido, e somar o que precisa ser provisionado aí, né, de um ano para o outro. Olha que legal. Então vamos lá, vamos analisar cada um dos processos, né? Vamos iniciar aí pelo processo trabalhista. Então nós tínhamos aí uma provisão de 300 mil, reconhecida lá no balanço patrimonial. E agora,
essa estimativa ela continua provável, só que agora é 400 mil. Então, nós precisamos completar essa provisão, né? Aumentar o valor. E esse aumento vai impactar em R$100 mil, como uma despesa aqui. Então, trabalhista, despesa de 100 mil. Por que 100 mil? Nós tínhamos 300 mil, é provável e agora está 400 mil. Então, vai aumentar 100 mil aqui. Impacto no resultado, tá? Segundo processo, é o processo tributário. O que nós tínhamos? Uma provisão de 400 mil. Agora, ele é possível, tá? É possível, ou seja, nós vamos reverter toda a parada. Por quê? Porque era provável e agora é possível. Não interessa esse valorzinho aqui, interessa o valorzinho que estava lá, ó, 400 mil. Será revertido, então nós vamos ter um impacto, uma receita no tributário aqui, uma receita de 400 mil. Perfeito? Vamos lá, ambiental, probabilidade de perda é provável. Nós tínhamos aí 100 mil, e agora, qual é a ideia? 150 mil. Então, nós vamos ter que completar aqui, olha, mais uma despesa na área de 50 mil. Por que 50 mil? Nós tínhamos 100 mil e agora está 150 mil. Então, precisamos completar aí mais 50 mil de provisão, debitou a despesa, creditou a provisão. Processo cível, que é o novo, que foi movido lá contra a empresa. Como é possível, eu não vou impactar nada no resultado. Isso aí será um passivo contingente. Tá? A gente vai estudar aí passivos contingentes na sequência, definição, tudo. Mas nesse caso, quando é possível, é passivo contingente. Então, não há impacto. Logo, pessoal, nós tivemos aí 250 de despesa e 400 de receita. Então, 400 menos 150. Receita menos despesa. Vai te dar 250 mil. Então, nós vamos ter um aumento, né, no resultado. Ó, o efeito líquido. Receitas são maiores que despesas, o resultado vai aumentar. Foi aumento de 250 mil. Gabarito, opção B. Show de bola? Ele poderia te pedir qual o valor, né? Tem algumas questões que pede assim, ó. O efeito líquido causado na demonstração do resultado e o saldo no balanço patrimonial. E o saldo no balanço patrimonial. Aí você vai verificar o que é provável, né, em 31/12/2015. Ele quer o saldo aqui. O saldo no balanço patrimonial em 31/12/2015. Ou ele pede só o saldo em 2015, ou mais comum é o efeito líquido, e algumas exigências ele pede o efeito líquido e o saldo, respectivamente. Tá? Então, nesse caso, era só você vir aqui e verificar o que é provável e o valorzinho. Provável 400 mil, provável 150. Então, nesse caso, qual é o saldo? 550 mil. Então, provável 550 mil. Esse seria o saldo, se te perguntasse nessa questãozinha. Saldo do balanço patrimonial. Tá? Ó, provável 400, provável 150. 550. Então, o efeito líquido, aumento de 250. Saldo no balanço patrimonial, 550. Beleza pura? Show? Então, é isso que nós precisamos saber em boa parte aí das exigências de prova. Beleza, galera? Show de bola? Então é isso aí, questãozinha bem de boa, né, sobre esse contexto aí de provisões. Beleza. Vamos embora. O que mais que nós temos aqui? Passivo contingente. Passivo contingente. Deixa eu voltar aqui. Passivo contingente. Então, galera, vamos fechar aqui essa sessãozinha aqui
Deixa eu trazer para minha tela aqui. Aqui, beleza? O controle não estava passando aqui. Então, vamos abordar passivo contingente. Já estamos aqui com 20 minutos para a gente não abordar tudo junto. Então, vamos fazer um terceiro videozinho aí para a gente abordar passivo contingente, porque é bem tranquilo, bem rápido, e emendamos também com a parte de ativos contingentes. E aí mais um e outro detalhezinho ali sobre reestruturação. E nós encerramos o CPC 25, tá bom? Belezinha? Show de bola? Então é isso aí. Fechamos então essa parada aqui. Essa parte de mudança, isso é a parte mais difícil que pode aparecer na sua prova. A questãozinha mais complexa envolve esse raciocínio. Qual o efeito líquido no resultado, quanto que eu vou computar de provisão, enfim. É isso que vai ser o mais complicado aí para a sua prova, tá bom? Tirando isso aí, questões mais difíceis que isso, seria o cara cobrar um detalhezinho teórico, mas isso nós vamos estudar os principais detalhes teóricos aqui. Então, se fugir disso aqui, aí tá todo mundo na mesma barca, né? Mas é bem improvável, né? É uma probabilidade remota de aparecer algo que não esteja abordado aqui no vídeo e no material em PDF de maneira integrada, né? E mais todas as questões resolvidas. É quase impossível aparecer algo que você não terá estudado. Pode ficar tranquilo. Então é isso aí, um forte abraço, bons estudos e já nós retornamos aqui para essa abordagem. Valeu!